engrandecido és o teu nome. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra. Senhor, como foi dito, ó Deus, aqui, a tua palavra escondi na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Que possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, estar sensíveis, ó Deus, à tua palavra. Que possamos, ó Deus, estarmos, ó Deus, atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer falar em nós e através de nós. Importa, Deus, que eu diminua nesse momento para que a tua glória se estabeleça nesse local, para que ela não volte vazia, mas faça o que te apraz. Senhor, torna os nossos ouvidos espirituais sensíveis ao toque do teu Espírito e fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos, ó Deus, ser transformado pelo teu poder, Senhor. Queremos, ó Deus, enxergar a tua glória em nós, Senhor. Queremos sentir a tua presença. Toma, Deus, esse local. Que, ó Deus, que haja, Pai, o mover do teu Espírito, Pai, nesse momento. Que haja, Deus, teu resplandecer, ó Deus, nos nossos corações. Que seja aquilo que não que queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Trazendo, ó Deus, transformação. Trazendo, ó Deus, avivamento, ó Deus, aos nossos corações. E manifestando tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Ao vir para cá, irmãos, eu tinha conversado com minha mãe, aí ela falou que tinha conversado com a pastora Lúcia, e aí ela perguntou sobre mim, né, como meu costume, né? Aí ela disse assim, minha mãe falou, não, ele está vindo para passar as férias aqui. E antes de vir para cá, eu já aproveitei, já fui, né, também na casa de um outro amigo de infância, que andávamos sempre juntos. Era eu, Adilson, hoje é pastor Adilson, Claudinei, que hoje também é pastor, e é de Carlos, e também junto Luiz André. Andava Luiz André, era aonde eu ia, outros iam lá para estar buscando a presença do Senhor, para estar orando, para estar ali jejuando, para estar pregando a palavra do Senhor, e era algo maravilhoso. E há mais ou menos 20 e tantos anos que eu também não havia, né, falado pessoalmente com Adilson. Às vezes mandava um áudio para ele, ligava para ele, aí eu disse, Adilson, eu estou indo aí. Ele falou, rapaz, vem rapaz. Eu falei, rapaz, eu vou mesmo. Aí quando chegou ali, chegando em Itabuna, antes de Itabuna, eu peguei uma reta ali, à esquerda, aí fui parar lá, isso à noite, cheguei quase meia-noite lá, e ali eu fiquei, né, durante um tempo ali, só lembrando, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, o quanto nós éramos crianças, jovens, cheios de sonhos, cheios de expectativas. Mas uma coisa, irmãos, foi algo maravilhoso, porque ali a gente pôde realmente nos confraternizarmos e compartilhar do poder de Deus, da glória de Deus. E realmente, irmãos, a palavra de Deus diz que ela transforma, ela muda, ela faz não só o querer, mas sim o efetuar do Senhor. E o poder de Deus, ele transforma, irmãos, as vidas das pessoas. Ele muda as expectativas. Mas para isso, irmãos, é necessário você tratar as coisas de Deus como algo, não algo apenas passageiro, mas sim algo eterno. O poder de Deus pode transformar a sua vida a partir do momento que você se coloca à disposição para que Deus possa realmente mudar. E você trate as coisas de Deus como realmente ela deve ser tratada. E vindo de lá para cá, eu estava ali, meu Deus, antes mesmo, Deus tinha colocado ao meu coração. Lá eu preguei sobre o verdadeiro amigo. E eu sabia que Deus
que Deus ia me usar de outra forma, ia me levar em outros locais. E ali eu estava pedindo algo, uma palavra a Deus. E Ele colocou em meu coração assim, um poder que transforma. Irmãos, e a presença de Deus, ela deve realmente ser fiel, ela deve transformar as nossas vidas, as nossas casas. Mas para isso a gente não pode tratar o poder de Deus, as coisas de Deus, como algo apenas simbólico. Nós falamos aqui sobre Abinadab. E aqui fazendo uma recapitulação, lá em 1 Samuel, versículo 3, vai falar o seguinte, que Eli era profeta, mas os dois filhos de Eli tratavam as coisas de Deus de forma inescrupulosa. Não havia o temor do Senhor na vida deles. E a ira de Deus se estendeu, por causa justamente de tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Eli começou o ministério dele de forma surpreendente, sendo ali o mensageiro de Deus naquele local. Mas dentro de sua casa foi uma negação. Era muito permissivo. Tudo o filho dele fazia. O que não era para fazer, fazia. E muitas vezes, não tem nada a ver. Por causa, irmão, desse nada a ver, é que Satanás tem muitas vezes destruído lares, tem destruído igrejas, tem feito o que ele quer. No versículo 4, a arca da aliança, ela é tomada pelos filisteus, e ali muitos morrem, e ali se consome, ali é consumado já aquilo que foi dito através do profeta. E os dois filhos de Eli faleceram, e logo depois ele morreu também. Versículo 5 de 1 Samuel, vai também ali falar algo interessante, que é a arca da aliança de Deus, que ela foi transportada para o templo de Dagon. Interessante que, quando a gente fala da arca de Deus, as características dessa arca, ela é muito grandiosa. Uma arca de 1,10 m por 66 centímetros. Ela era feita de acácia, que era o quê? Uma madeira nobre, proveniente daquela região. É uma madeira durável, resistente a fungos, a cupins. Em cima ela possuía uma tampa de ouro conhecida como propiciatório, e continha em cima dela 2 querubins que estendiam suas mãos, um em direção da outra extremidade. Possuía também anéis de ouro e bastões nas suas laterais. E dentro dela, o que é que tinha? Tinha ali as 2 tábuas da lei que foi dado a Moisés, no Monte Sinai. Também dentro dela havia um maná, um vaso com pão que Deus forneceu ao povo de Israel no deserto. E tinha ali a vara de Arão que floresceu. Interessante porque aquela arca ali, ela não era apenas algo que comum, porque quando havia uma guerra, e os povos sabiam que aquela arca ia ser levada àquele local, eles tremiam diante daquele povo.
Aquela arca ali simbolizava a verdadeira presença de Deus entre o povo de Israel. Simbolizava a aliança entre os israelitas, sendo um lembrete da responsabilidade das promessas de ambos os lados, de Deus para com aquele povo. E todas as grandes guerras que aquela arca era levada, Deus saía ali vitorioso. Mas infelizmente, irmãos, quando o povo queria andar conforme a sua vontade, quando o povo queria fazer o seu querer, queria alimentar a sua vontade carnal e pecava contra o Senhor, Deus não se alia com o pecado. Deus não se alia com o pecado. Irmãos, Deus não se alia com o pecado. E por conta disso, irmãos, a arca do Senhor, ela foi parar no tempo de Dagom. Interessante que no primeiro dia, ao deixar a arca lá no templo de Dagom, quando eles foram ver, Dagom estava lá caído. Não há outro Deus, irmãos, como nosso Deus. Você pode até não dar um valor à sua igreja, você pode até não dar valor à sua convivência, à sua comunhão com Deus dentro da sua casa, mas Deus não deixa de ser Deus apenas porque você não dá valor, porque Ele sempre será Deus. A palavra de Deus diz que Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E fato é que o primeiro dia, no segundo dia já o pescoço, o braço. E o povo, aquele povo ali, irmão, que não tinha comunhão nenhuma com Deus, foram acometidos de quê? De úlcera. Ficaram enfermos. E eles se desesperaram. Que é isso? Não pode, essa arca não pode ficar aqui, porque o Deus de Israel não se deixa ser escarnecido. O Deus de Israel não vai se dobrar diante do nosso Deus. Bora fazer o seguinte, vamos levar novamente para Davi. E vamos lá fazer uma oferta. E assim eles o fizeram, irmãos. Tentando aplacar a ira de Deus. Deus é Deus, irmãos. Ele não se deixa ser escarnecido. E chegando lá, na casa de Abinadab, Obed-edom, desculpe, como eu falei. E Abinadab é a segunda pessoa que eu vou falar aqui. Ela ficou lá durante 20 anos. 20 anos ela ficou lá, sendo tratada apenas como um utensílio doméstico, como um móvel. Né? Não tem quando você tem lá uma penteadeira, tem lá um móvel bonito, e muitas vezes você deixa de dar aquele polimento, interesse, porque vem algo, foi tratado assim. E 20 anos, a arca da aliança, o símbolo maior entre a aliança de Deus e o povo de Israel, era tratado de forma simplória. E fato é que, ainda nos dias de hoje,
Muitos cristãos têm tratado as coisas de Deus dessa forma. Não há mudança, não há transformação, não há choro, não há lamento, não há busca, não há transformação, não há ruptura entre o mundo e a vida dela, a comunhão dela para com Deus. E quantos irmãos, talvez vocês possam pensar assim, quantas pessoas vocês de repente conhecem que vivem uma vida de religioso, que vivem uma vida que apenas vai até a igreja, eu vou de manhã, eu vou à noite, mas não há uma mudança verdadeira, não há uma transformação, não há choro, não há lamentações, não há uma busca ao Senhor. E fato é que lá era apenas um móvel, era tratado como um móvel. E era o poder de Deus. Fato é que Obed-edom, ele não tinha um histórico religioso de Abinadab. Aqui é a segunda pessoa. E ele teve uma atitude correta diante do Senhor. Abinadab, ele era conhecido de Davi. Ele tinha intimidade com Davi. Afinal, era a arca da aliança que ele estava recebendo. Talvez ele achou que por ele ter 20, 30 anos, talvez fosse a pessoa correta a receber aquela arca. Obed-edom, tratou apenas como algo comum. E suas famílias, seus familiares também, talvez via aquilo como algo comum, como a arca da aliança, como se fosse. E assim somos nós, tirando para as nossas vidas hoje. Quantos aqui não têm mais buscado a casa do Senhor? Quantos aqui não têm lido a palavra do Senhor? Quantos aqui não têm dado testemunhos diante do Senhor, em suas casas? E seus filhos estão te vendo, seus familiares estão te vendo, os teus vizinhos estão te vendo, todos estão te vendo. E Deus também está te vendo. É necessário uma mudança. É necessário você rever os seus conceitos. É necessário você ser inflamado por Deus. Eu não vou ficar que nem um fanático todos os dias na igreja. Não, realmente. Eu já orei aqui. Não é necessário ir para a campanha de oração. Eu já fiz a minha parte. Irmãos, é na casa do Senhor, irmãos, que a gente se fortalece. É na casa do Senhor que a gente recebe as bênçãos do Senhor. É lá que a gente muitas vezes é exaltado. É lá que a gente tem uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de reforço, uma palavra que muda as nossas vidas naquele momento. Mas se a gente ficar dentro de nossos lares, diante de uma TV, colocando coisas que não agradam ao Senhor, abrindo a porta para Satanás despejar todo o lixo que ele quer em nossas vidas, nós não seremos edificados.
Nossos filhos não verão a nossa condição diante do Senhor como aquele que realmente quer Deus para as nossas vidas. Se eu não consigo deixar o Espírito Santo de Deus mudar o meu comportamento, como é que eu vou ver meus filhos serem transformados pelo poder de Deus? Como é que eu vou realmente ver meus filhos, se dobrarem diante do Senhor, meus vizinhos aceitarem a Cristo? Se é eu mesmo, eu não se coloco na posição. É necessário uma mudança, irmãos. Que a gente tenha o Espírito Santo de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus fazer em nós não só o querer, mas também quanto efetuar. Nós precisamos deixar de ser religioso e viver realmente uma vida temente ao Senhor, uma vida que busca o Senhor. Para que o quê? Para que outros possam ser impactados. Eu quero dizer, eu vim de lá para cá e todas as vezes que eu venho até Salvador, eu vejo algo diferente. Algo que muitas vezes me entristece. Vidas se acabando nas drogas. Cada canto, pessoas estendidas no chão, embriagadas. Pessoas em bares, de dia, de noite. Gente, eu fico impactado com isso, irmãos. E a igreja de Cristo, aonde está? Aonde está, irmãos? É nosso papel, irmãos. É nossa responsabilidade em busca dessas pessoas. É nosso papel, irmão, trazê-los aqui, encher essa igreja aqui para que seja superlotada aqui de pessoas que necessitam de ouvir essa palavra, de ouvir a voz do Senhor, porque Jesus Cristo quer trazer libertação à vida delas, quer trazer alegria à vida delas. Mas para isso é necessário você também estar sendo impactado pelo poder de Deus. É necessário você estar cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário você ter uma metanoia, mudança de mente. Para que quando, irmãos, vocês virem pessoas no estado deplorável desse, vocês possam ser impactados e compelidos a levar a palavra e a pagar o preço por essas pessoas. A Arca da Aliança exigia zelo, um coração rendido ao Senhor para ser transformado. O poder de Deus, irmãos, ele se manifestará a partir do momento, não que você tenha tempo de igreja, mas sim um momento, se manifestará a partir do momento em que você se colocar à disposição de Deus para ser usado por Ele, ser impactado por Ele. E aí você vai ver, ter intimidade com o Senhor. A partir do momento que você decide que a presença de Deus é o bem mais precioso que deve acontecer e ter no seu lar. Interessante que o resultado de uma vida transformada pelo poder de Deus, ela é o que? Transformação. Ela é mudança.
Abinadab, por 20 anos, ele teve a arca ali naquele local. Mas ele se comportava como um religioso. Enquanto Obed-edom, lá em 2 Samuel 6, ele recebeu essa arca de forma que o poder de Deus se manifestou nele e através dele. Por 3 meses, irmãos, ele foi abençoado. Todos podiam ver ali que a glória de Deus estava com ele, porque era a presença de Deus, irmãos, o símbolo maior da comunhão entre o israelita e seu povo. A bênção foi tão visível que chegou aos ouvidos do rei Davi. A presença de Deus traz prosperidade integral, paz na família, ordem nas finanças e, acima de tudo, alegria espiritual. Obed-edom foi tão transformado que mais tarde ele e seus filhos tornaram-se porteiros e músicos no tabernáculo. Isso está lá em 1 Crônicas 15, 21 a 24. Ele não apenas hospedou a arca, ele se tornou um servo dela. E é isso, irmãos, que devemos ser, servos do Senhor. Temos as nossas vidas impactadas pela presença do Senhor, com o propósito de sermos, instrumentos do Senhor em nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas. Se Deus habita, irmão, em sua vida, deve haver evidências. O poder de Deus transforma, deve ser notado por seus vizinhos, por seus parentes, por seus colegas de trabalho. Quem experimenta a transformação de Deus não se contenta apenas em ter a presença de Deus, deseja servir ao Senhor para sempre. Assim como foi, irmãos, Obed-edom, que recebeu a arca da aliança, que tinha ali a presença do Senhor, tem que ser a sua vida também. Tem que impactar os seus vizinhos, tem que impactar os seus colegas de trabalho, tem que impactar os moradores de rua, tem que impactar todos aí, essas pessoas que necessitam de enxergar a Cristo através de você. E que realmente você não possa viver uma vida apenas religiosa, mas sim venham ser instrumentos de Deus, para que outras pessoas se aproximem do Senhor. Deus não quer que a gente viva uma vida de religioso, mas quer que a gente viva uma vida de servo. E o servo obedece, o servo busca fazer a vontade do seu Senhor. E talvez seja o momento de fazer uma reflexão sobre a sua vida, como ela está hoje. Como você tem agido? Como Obed-edom ou como Abinadab? Fato é que Abinadab não tinha um histórico religioso, mas ele teve a atitude correta. Ele abriu suas portas para a presença de Deus em um momento de crise e de morte. Ele entendeu que receber exigia temor e zelo em um coração estendido. E, para concluir aqui, a arca da aliança, ela passou pela casa desses 2 homens. Um foi apenas um objeto sob custódia. Para o outro foi a fonte de toda sorte e vida.
A pergunta para nós hoje é essa: Deus quer entrar em sua casa, mas como você deve receber Ele hoje? Deus quer ter um relacionamento contigo. Como você vai tratar esse relacionamento para com Deus? Como você vai se comportar diante do Senhor? Será que vai viver uma vida religiosa? Ou será que vai viver uma vida extremamente fervorosa diante do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar tanto o seu querer quanto o seu efetuar na vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você seja transformado pelo poder da palavra. E realmente ser impactado pela glória do Senhor. Que Deus possa, irmã, obrigado pela oportunidade, e foi aqui isso que Deus colocou em meu coração, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Interessante, né? Muito interessante essa palavra. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Ele até consagrou seu filho, né? Para tomar conta da arca. Mas a arca era apenas um objeto religioso. A arca não era apenas um objeto religioso. A arca era a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela chega